Manuel Joaquim é nosso convidado, participa conosco no programa. Padre Manuel Joaquim, que recentemente foi ordenado em Portugal, na cidade de Vassal, pelo Dom Geraldo, arcebispo de Londrina, e que vem volta para Londrina, português, Manuel Joaquim, né? Não precisava nem dizer que era português, e que vem para um trabalho realmente, trabalho cristão, um trabalho ligado diretamente à nossa comunidade. Antes da ordenação, o Padre Manuel Joaquim tinha um trabalho junto às favelas, né, Padre Manuel Joaquim? Boa tarde, Mafalda. Boa tarde. Boa tarde, queridas telespectadoras do Canal 7. Antes da ordenação, realmente, eu tive um trabalho mais social junto às comunidades carentes da Diocese de Londrina, nomeadamente na periferia das cidades. Mafalda, a razão principal porque a Igreja, e concretamente eu estava junto dessas comunidades, ela se funda na pessoa de Jesus Cristo mesmo e no exemplo que ele deu, uma espécie de carinho especial pelas pessoas que mais precisam, pelos necessitados. Quase que podíamos dizer que há uma espécie de predileção de Deus pelos mais pobres, por aqueles que mais precisam. E eu pessoalmente confesso, Mafalda, que concebo o cristianismo como uma religião intervencionista que vai e que está pronta para libertar o homem integralmente, libertá-lo das suas necessidades sociais e principalmente libertá-lo de todas essas neuras que são a consequência do tempo em que a gente vive, né? Daí o meu trabalho lá na comunidade, nomeadamente do Franciscato, aqui em Londrina. Padre Manuel Joaquim, eu posso fazer algumas perguntas para você? Pode. Eu gostaria que você estivesse mais vezes conosco no programa e que nós pudéssemos manter, inclusive, esse diálogo e que as pessoas que estão assistindo o programa também, se quisessem fazer alguma pergunta para você, que pudessem telefonar, ligar, falar com a Luzia e nós formularíamos as perguntas e o Padre Manuel Joaquim estaria esclarecendo dúvidas, inclusive a nível de programa. E uma pergunta que, inclusive, uma certa ocasião, uma telespectadora fez para que eu fizesse ao Padre Vitor e depois, coincidentemente, o Padre Vitor foi para a Itália e acabei não fazendo a pergunta para ele. A Igreja Católica é uma igreja cristã. Por que o batismo da Igreja Católica é diferenciado do protestante? Isto é, o católico batiza o seu filho recém-nascido, bem de pequenininho, e tem o seu padrinho. Quando nas igrejas evangélicas, o batismo é adulto, praticamente adulto. Qual é essa diferença? Por que o catolicismo faz o batismo para que não se continue pagão, bem bebê? Bom, isso mesmo é discutido até atualmente na Igreja Católica e muitos põem em questão por que batizar as crianças, os nenés, uma vez que depois, Mafalda, muitos abandonam essa fé, né? Mas acho que a razão é mais histórica do que propriamente teológica. Como sabe, começou no século XVI com Lutero. Nós católicos achamos que essa nova vida em Deus deve começar o mais cedo possível, logo que a criança nasce. E é evidente que não é garantida pela consciência da criança, que ela não tem, né? Mas é garantida pela fé dos pais e dos padrinhos que nós exigimos. Eu creio que da parte dos nossos irmãos protestantes, evangélicos, presbiterianos, se aposta mais na maturidade da pessoa que recebe o batismo. No caso, eles apostam então em batizar a pessoa já adulto, né? A partir dos 14, 15 anos. Nós acreditamos no apoio e na fé dos pais e dos padrinhos e achamos que se essa vida em Deus é tão importante para nós, ela é importante também para a criança, Mafalda. Por isso nós batizamos como nenés, inclusive. Padre Manuel Joaquim, o catecismo de alguns anos atrás ou a catequese de agora, ela exige que a criança já esteja alfabetizada e que tenha uma frequência de 3 anos para que ela possa fazer a sua primeira comunhão. Isto acontece porque houve reformulação a nível de igreja? Acontece principalmente depois do Concílio Vaticano II. E eu me lembro que eu recebi a primeira comunhão com 6 anos, né? O que é que eu com 6 anos podia saber que eu estava recebendo? Mas realmente aconteceu isso aí. Agora a gente aposta também em que a criança, no caso com 9, 10 anos, ela tenha uma visão, embora parcial,
aquilo que ela está fazendo e distinga de comer, por exemplo. A criança chega lá e quer comer a hóstia, não come a hóstia, comunga. Então, com 9 anos, a gente prepara a criança para que ela tenha uma noção do que significa comungar a hóstia e do relacionamento que vai ter como consequência dela comungar essa hóstia, que envolva toda a comunidade. Ela passa a relacionar-se com os outros, com toda a comunidade, como uma consequência do que significa para ela tomar a hóstia, tomar o corpo de Cristo. Não é um gesto assim banal, né? Tem implicações sociais e nós queremos que a criança fique com o mínimo de consciência disso quando ela tiver 9, 10 anos. Que não seja uma imposição familiar? Que não seja uma imposição familiar também, porque nós sabemos que a nível de recepção de sacramentos, a maior parte das vezes parte da vontade dos pais que não dão atenção aos filhos, né? A nível de família, é importante a participação da família junto com a criança quando está fazendo um curso de catequese? Eu acho que é fundamental, Mafalda. Realmente, as catequistas, elas representam um pedacinho da catequese que a criança recebe. Então, acho que a maior parte dessa catequese, ela é dada pelos pais, pelo apoio em casa, pelo pragmatismo cristão dos pais, acima de tudo. Se eles viverem aquilo que a criança ouve, teoricamente, na catequese, isso é meio caminho andado para a criança assimilar todas essas verdades que ela recebe na catequese. Por isso, a catequese como um todo, digamos que é 20% da catequista e 80% em casa. Nós continuaremos este assunto daqui a 15 dias. Ok? Ok. Continua nosso convidado. Obrigado, Mafalda. Obrigada, Padre Manuel Joaquim. Eu quero oferecer para você, você vai levar lá para o seminário, né? Para a catedral, vai levar para a catedral. Vai levar um pacote de café Paz, é o café do nosso Paraná, é o café da Companhia Iguaçu. É aquele cafezinho que contém o selo de pureza. É aquele café realmente puro e forte, muito saboroso, muito gostoso. Depois do intervalo, meu convidado é o José Sato. Nós vamos